pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e hoje eu estou aqui para falar para te ensinar como você pode entender a necessidade do seu companheiro e ao mesmo tempo comunicar a sua necessidade, porque muitas vezes a gente trata o outro como a gente gostaria de ser tratado. Só que muitas vezes a gente não trata o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, boa tarde, eu peço desculpa pelo atraso. Eu estava em atendimento, acabei me atrasando um pouquinho, mas foi por uma boa causa, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e vou pedir para vocês compartilharem essa live, né? Compartilhe com as pessoas que precisam aprender a entender a necessidade do outro, do seu relacionamento, para que tenha um relacionamento muito mais harmonioso, muito mais equilibrado. Então, eu tô aqui também compartilhando e a gente já vai começar. Então, para que a sua relação possa ser harmoniosa, ser equilibrada, você precisa aprender a entender o que o outro precisa. E muitas vezes, é que nem eu falei, a gente dá para o outro como a gente gostaria de ser tratada, só que nem sempre isso é o melhor para o outro, nem sempre é isso que o outro espera de você. E aí que começam os conflitos muitas vezes. Então, escreve aqui para mim se às vezes você já percebeu que o outro tá lá fazendo as coisas, tá fazendo aquilo que você que ele gostaria que fizesse, mas ele não tá te tratando da mesma forma. Então, pera aí que tá ficando confuso, né? Deixa eu só tomar uma aguinha pra gente começar. Então, pessoal, muitas vezes a gente espera muito do outro e ele tá fazendo o melhor que ele pode, ele tá dando o melhor dele, só que muitas vezes não é o melhor que a gente gostaria, Então gera uma frustração. Então, quando as nossas necessidades não são atendidas e quando o outro também não tem as necessidades atendidas, gera esse desequilíbrio na nossa relação, Então, o que a gente precisa entender é que todos nós temos tanques emocionais dentro da gente. A gente tem um tanque emocional, então quando a gente não se sente amado da forma como a gente esperava, a gente sente que o nosso tanque emocional vai esvaziando, Então, tanto você quanto o seu companheiro tem esse tanque emocional. Quando você sente que o seu companheiro supre as suas necessidades, esse tanque vai aumentando. Quando você sente que o seu companheiro não está fazendo aquilo que você gostaria, aquilo que você se sentiria amada daquela forma, seu tanque emocional vai esvaziando, tá bom? E a mesma coisa o seu companheiro, se você tá aí se esforçando, mas não tá fazendo aquilo que ele espera de você, ele vai sentindo que esse tanque emocional vai esvaziando, Então eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu já atendi muitas clientes que elas estão ali se esforçando pela família, Então, se esforçando para deixar a casa organizada, se esforçando para limpar tudo, para servir, para cozinhar. Só que às vezes o homem tá ali esperando um contato físico, tá ali esperando uma palavra de motivação. E você ali limpando, organizando, cuidando das coisas na sua casa, achando que você está comunicando o seu amor. Achando que você está suprindo as necessidades emocionais da sua família, quando na verdade talvez a necessidade do outro seja mais contato, seja mais atenção, seja mais carinho, Então acaba havendo uma distorção desse relacionamento, quando as necessidades do outro não é cumprida, não é ouvida. Oi, Babi, oi, seja muito bem-vinda, muito obrigada a todos que estão entrando, a ler, a Tati, então sejam todos muito bem-vindos por aqui. E a gente está falando sobre as necessidades emocionais. Muitas vezes a gente oferece para o outro aquilo que a gente gostaria de ser tratado e se esquece de entender o que o outro espera realmente de nós. E nesse ponto gera um conflito e uma distância dentro desse relacionamento.
Bom dia, Lê. Então vamos lá. E às vezes a gente fica pensando assim, ai Mariana, eu já faço tudo o que ele quer e mesmo assim ele nunca tá satisfeito, né? É justamente isso que acontece. Você tá ali fazendo tudo o que você acha que ele quer. Mas será que é isso que verdadeiramente ele espera? Será que é isso que verdadeiramente vai encher esse tanque emocional dele? Né? Porque às vezes você está fazendo o que você acha, não o que verdadeiramente ele quer. Né? E às vezes a gente precisa aprender a se comunicar, às vezes a gente precisa conversar, às vezes a gente precisa perguntar para o outro o que realmente ele espera da nossa relação. E é isso que a gente vai aprender na live de hoje. Então, o que a gente precisa? Também não adianta você fazer tudo o que o outro quer e passar por cima de você mesma, né? Então, às vezes, eu vejo muitas mulheres também achando que elas têm que fazer tudo o que o outro quer, fazer tudo o que a família quer, que os filhos querem e acabam passando por cima das próprias necessidades. Então, não é isso que eu tô te pedindo, né? Tô te pedindo para olhar para tudo isso de um olhar mais amoroso, de um olhar mais equilibrado. É você olhar para essa relação no lugar de troca, né? Entender que é uma escolha que você precisa fazer, suprir a necessidade do outro. E quando a gente fala de escolha, também tem a ver a adequar com as nossas próprias necessidades, adequar também com aquilo que é importante para gente. Então precisa haver um equilíbrio nessa relação entre o dar e receber. Toda vez que você se esquece de você mesma, que você se desconecta das suas próprias necessidades para suprir a necessidade do outro, você vai se frustrar, porque você está tirando de você para dar para o outro, né? Então você vai ficar vazia emocionalmente. Então, como que eu faço para equilibrar isso, né? Precisa haver um equilíbrio entre o dar e receber. Então, vamos lá. O primeiro passo é você perguntar, é você ter uma conversa eficaz com o seu parceiro. E às vezes a gente não quer entrar nessas conversas porque a gente tem medo do que a gente vai ouvir, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir crítica, porque você já está ali dando o seu melhor, você já está entregando tudo que você pode para o outro, você já está ali enfim, né, fazendo tudo que você pode para que aquela relação floresça. E às vezes você não quer ouvir que ainda não é bom o suficiente, porque quando a gente faz o nosso melhor, às vezes a gente fica nesse lugar de não posso ouvir crítica, né? Não consigo ouvir essa crítica. Então, o primeiro passo é você entender que o outro não está te criticando, ele está simplesmente comunicando aquilo que ele espera receber, e isso muda tudo. Então, quando você se propõe a nutrir o tanque emocional do outro, quando você se propõe a conversar com o outro e entender quais são as reais necessidades dele para que ele se sinta amado, e ao mesmo tempo você também se dê a permissão de comunicar as suas necessidades para que você também se sinta amada, a gente está falando de um lugar de troca, de maturidade emocional. Então, o primeiro ponto é você se permitir ouvir e é você se permitir perguntar. Então, um exemplo disso seria você sentar com seu companheiro e perguntar para ele: meu amor, como que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a nossa relação? O que eu preciso fazer para que você se sinta ainda mais amado? E quando eu faço essa pergunta, eu tenho que verdadeiramente baixar as barreiras, baixar as defesas, para que eu me permita realmente estar ali em presença, em entrega. Então, o que é preciso acontecer é você olhar para isso desse lugar de presença, de escuta. É entender assim, meu amor, eu quero levar o nosso relacionamento para um lugar extraordinário. Eu quero verdadeiramente que o nosso relacionamento possa ser um relacionamento potente, né? Um relacionamento de entrega, de confiança. E para isso acontecer, eu preciso entender quais são as suas necessidades, né? Entender que assim, o que está faltando, o que eu preciso fazer para que você se sinta ainda mais amado.
ouve, né? Ouve com o coração, ouve com o peito aberto e se abra para escutar. Depois que a pessoa falou o que ela precisa receber, você acolhe e você fala, tá bom, como que a gente pode trazer isso para a nossa rotina? Busque soluções, né? Busque ouvir quais são as propostas do seu companheiro para isso, né? Então, por exemplo, ai meu amor, eu preciso de mais contato físico. Como a gente pode trazer isso para o nosso relacionamento? Será que a gente poderia estabelecer um dia da semana para troca de carícias, né? Um dia da semana onde nós dois vamos explorar o corpo um do outro, onde nós dois vamos nos permitir nos colocar em vulnerabilidade e tá ali, né, entregue em conexão e em presença, né? Então, ao mesmo tempo que você pergunta para ele como ele poderia se sentir mais amado por você, você também pergunta, tá bom, como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina? Né? Então, você está saindo do plano da objetividade e você está trazendo para a realidade, para o concreto, para o material, para a rotina de vocês. Né? Então, um outro ponto, depois que você olhou para as necessidades que ele te comunicou, e quando você também buscou formas práticas de trazer isso para a rotina de vocês, chegou a hora de você comunicar as suas necessidades. Então, meu amor, em vez de você focar na falta, né? Você vai comunicar o que você quer. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente está num lugar de falta, a gente fica apontando o dedo. Você não fez isso, você não faz isso. E quando a gente vai para um lugar de abundância e de crescimento dentro dessa relação, a gente propõe. Olha, meu amor, eu gostaria que houvesse mais contato físico, eu gostaria que houvesse mais diálogo entre a gente, eu gostaria que a gente tivesse mais momentos só nós dois, eu gostaria que a gente fizesse alguma atividade em conjunto, né? Então, propor soluções para que isso possa agregar as duas necessidades, percebe? Então, é trazer isso para a rotina de forma prática. Depois que você já perguntou e que você já propôs a sua solução, você precisa verdadeiramente entender qual é a linguagem emocional do outro. Então, existe um livro maravilhoso, né, que é As 5 Linguagens do Amor, que fala justamente isso. Existem 5 linguagens principais por onde a gente comunica o amor. São elas, né? O toque físico, né? Então é aquela pessoa que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de acariciar, né? Existe a palavra de afirmação, que é aquela pessoa que se sente amada quando ela é incentivada. Então é aquela pessoa que fala muito, eu te amo, né? Ela gosta de conversar, né? Então ela gosta de estar ali junto e falar sobre as coisas do dia a dia. Tem também o tempo de qualidade, né? Então é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas juntas, gostam de ter atividades, gostam de andar de mãos dadas, né? Então é aquela pessoa que precisa dessa atenção plena. Né? Não adianta você conversar com essa pessoa e estar mexendo no celular, que ela vai sentir que você não está ali em presença. Tá? E a outra linguagem é o servir, né? Então aquela pessoa que demonstra o amor cuidando da casa, limpando, servindo o outro, né? Fazendo coisas para você. E a próxima linguagem é o dar presente. Então é aquela pessoa que comunica o amor através de presentes mesmo, e não precisa ser coisas caras, né? Às vezes ela passou na rua, colheu uma flor, lembrou de você e te trouxe, né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente se comunicar com o nosso parceiro através da linguagem dele. E aí você me pergunta, Mariana, mas como que eu faço para identificar a linguagem do amor do meu parceiro? É muito fácil. Geralmente a gente vai dar para o outro aquilo que é a nossa linguagem. Então, por exemplo, começa a observar o que o seu parceiro faz por você. O que o seu parceiro faz para comunicar o amor. Porque às vezes a gente espera que o outro comunique aquilo que a gente quer dentro da nossa linguagem, mas às vezes ele está ali se esforçando para comunicar através da linguagem dele. Então começa a se tornar atenta como que ele comunica o amor dele.
Ou então, começa a ficar atenta o que ele cobra de você. Né? Então, geralmente a gente cobra do outro a nossa linguagem. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa que gosta de tempo de qualidade, você vai comunicar dessa forma, você vai falar para o seu marido: "Ah, você não tem tempo para mim, você não me dá atenção, né? Você tá falando comigo, mas está mexendo no celular". Ou então, se a sua linguagem é o toque físico, você vai pedir isso para o seu marido. Então, você vai pedir geralmente dessa forma, né? Então, você não me toca, você não me dá carinho, você não me abraça. Então, começa a observar o que seu marido está ali te cobrando, o que seu companheiro cobra de você. Geralmente, o que ele te cobra é a linguagem do amor dele. Né? Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que gosta mais do contato físico, ele vai te cobrar isso. Você não me beija, você não me abraça, tá bom? Então, esses são indícios de para que você possa entender, para que você possa nutrir o outro através da linguagem dele. Então, para isso, você precisa conhecer a linguagem do amor do seu companheiro, tá bom? Isso é importantíssimo para que você entenda as necessidades dele. Eu vou tomar uma aguinha e diga para mim se está fazendo sentido, se está confuso, para que eu possa explicar melhor, tá bom? E se essa live estiver fazendo sentido para você, clica aqui no aviãozinho, compartilha com a sua amiga que precisa receber essa mensagem, tá bom? Então, depois que você entendeu a linguagem dele, é importante você criar rotinas para que você introduza essa linguagem no seu dia a dia. Pensa comigo, se você sabe que para o seu marido é importante o toque físico, crie uma rotina para tocá-lo diariamente. Isso pode parecer óbvio, né, pessoal? Mas a gente se esquece de incorporar isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se perde na rotina, a gente se perde nas atividades, a gente se esquece de nutrir o outro. E a gente precisa entender que fazer o outro se sentir amado é uma escolha. Abastecer diariamente o tanque emocional do outro é uma escolha também. E não adianta eu saber o que o meu marido precisa, o que o meu companheiro precisa, se eu não encontrar formas de colocar isso na minha rotina, percebe? Porque aí a rotina me toma. Eu vou ficar cuidando dos filhos, vou ficar cuidando da casa e eu não vou nutrir o meu relacionamento. Então, para você ter o relacionamento que você merece, você precisa colocar isso na sua rotina. Então, coloca um alarme. Né? Coloca um alarme todos os dias para tocar, para te lembrar de nutrir a necessidade do outro. Porque dessa forma você está ali regando o seu relacionamento. Dessa forma você está nutrindo a sua relação para que ela seja cada vez mais forte. Né? Se você quer que a sua relação cresça, se expanda, você precisa ter hábitos diários, você precisa ter ações diárias para que isso aconteça. Então, por exemplo, se você descobriu que a linguagem do amor do seu marido é palavras de afirmação, por exemplo, coloca na sua agenda. Toda vez, vamos supor que seu marido chega às 6 horas da tarde do serviço, coloca ali na sua agenda. Tempo para ouvir o meu marido. Tempo para estimular o meu marido, tempo para perguntar como foi o dia dele e para incentivar ele, falar: "Nossa, meu amor, que bom, né, que você fez tudo isso no seu dia. Parabéns. Você é um homem maravilhoso". Estimula a pessoa, né? Se você sabe que a linguagem do seu marido é o tempo de qualidade, separa pelo menos uma vez por semana, mas de preferência todos os dias, né? Um tempo para vocês fazerem algo juntos, né? Então é isso, é entender que o amor ele precisa ser nutrido, ele precisa ser regado, ele precisa ser plantado, essa sementinha todos os dias na nossa rotina diária, tá bom? E estar atenta aos sinais. O que significa isso? Muitas vezes a gente
se perde também na rotina e a gente não observa os interesses da pessoa que a gente ama. A gente está tão focado na gente mesma que a gente não percebe, tá bom, quais são os interesses do meu companheiro? Por exemplo, meu marido adora pescar, adora moto, né? Então, o que eu posso fazer para nutrir esses interesses dele? Né? Para prestar atenção quando ele fala a respeito desses interesses. Porque muitas vezes são assuntos que não são interessantes para você, mas que quando você ouve ele falando da moto, do carro, da pescaria, você está nutrindo o amor que ele sente por você através do seu cuidado, percebe? Então, muitas vezes a gente está tão desconectada do nosso feminino que a gente não nutre, não rega, não cultiva esse relacionamento. E entender que quando eu me permito estar ali em presença, até para assuntos que não são interessantes para mim, eu mostro que eu me importo com ele. Eu mostro que eu valorizo aquilo que é importante para ele, sabe? Porque talvez a pescaria, a moto não sejam prioridades para mim, mas são prioridades para a pessoa que eu amo. Então eu tenho que fazer um esforço consciente para estar ali em presença, para dividir aquilo com ele, né? Não estou dizendo que você precisa ir pescar com ele, né? Mas, por exemplo, no meu caso, meu marido adora pescar, muitas vezes eu vou lá e fico lendo um livro, eu posso ficar ali brincando com as crianças, percebe? Mas eu tô ali com ele, eu tô dividindo aquele momento que é importante para ele com ele, né? Mas isso não significa que você tem que nem eu falei anteriormente, que você tem que priorizar as necessidades, os interesses dele em detrimento do seu, percebe? É diferente. Eu nutri aquilo que é importante para ele, o que é interesse dele, desde que aquilo não viole o que é importante para mim, né? Desde que aquilo eu não tenha que deixar de fazer algo que é importante para mim para viver o sonho do outro, percebe? Mas numa parceria, quando eu entendo as necessidades, quando eu entendo o interesse dos outros, eu também estou demonstrando que eu me importo, eu também estou demonstrando que eu reconheço a necessidade do outro de fazer aquilo. Porque quantas mulheres acabam castrando os interesses do marido, né? Então, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, o marido tem o hobby de jogar futebol, e aí às vezes a mulher não entende aquilo e ela vai podando, né? Vai podando os hobbies do marido e não entende que aquilo é uma necessidade para ele, que aquilo é importante para ele, né? Então, quando você percebe que o outro que aquilo é importante para o outro, faça questão de nutrir isso para ele, tá bom? Então eu espero que essas dicas te ajudem a cada vez mais a olhar para o outro, a olhar para a necessidade do outro, a nutrir aquilo que é importante para o outro. Aqui tá a Carola falando futebol, né? E é verdade, para você talvez aquilo seja uma besteira, mas para ele é legal, para ele é importante. E eu não estou te dizendo para que você tenha que amar futebol e fazer aquilo, né? Mas que você apenas dê atenção quando ele estiver falando isso, né? Nutra, entenda que aquilo é importante para ele. Então, amar também é uma escolha diária, né? Da gente valorizar o que é importante para o outro, dar espaço para o outro fazer aquilo que é importante. Tá bom? Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Hoje foi uma live mais curta, mas eu espero que tenha valido a pena ficar aqui. Eu honro muito a presença de vocês. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Se fez sentido, compartilha com a sua amiga para que essa mensagem chegue até mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.